Olá meus caros, aqui é o Corvo. A pedido de uma inscrita, comentarei o filme independente basco Aquelarre, remake da obra homônima dirigida por Pedro Oleia em 1984. E como costumeiramente faço quando abordo filmes dramáticos como este, reforço o quão duras e difíceis de digerir tais obras históricas são, pois ao contrário do horror ficcional que comodamente buscamos para fugir da realidade, utilizando-os como anestésicos, filmes como Aquelarre abordam um horror real, mais próximo do nosso cotidiano e que nos machuca profundamente. É tarefa difícil encarar diariamente a barbárie em que vivemos e principalmente constatar como os terrores causados pelo fundamentalismo religioso do século XVII estão longe de realmente terminar. Assistir filmes como Aquelarre nos leva a retirar as vendas de nossos olhos e vivenciar, inevitavelmente, uma sensação agridoce. Ela é doce porque mantém acesa a chama da arte, o aspecto da vida que reside nela e que é irradiado pela postura de denúncia, crítica da realidade. Esta é a faceta da resistência que a arte possui. Mas, concomitantemente, a experiência também é azeda, pois nos coloca diante também do aspecto da morte, do pior que existe em nossa cultura e modelo de sociedade. Coloca-nos diante do verdadeiro mal que nossa espécie desgraçadamente continua produzindo após milênios de existência. É desolador olhar para o passado e nos darmos conta do quão pouco evoluímos como espécie e coletividade. Porém, filmes como Aquelarre são certamente os mais importantes, pois seu caráter de denúncia e transparência da barbárie traz consigo um caráter formativo e educacional, tão caros e importantes para nós em tempos onde tiranos e revisionistas históricos tentam apagar os inúmeros genocídios do passado e agir como se nada tivesse acontecido, o que, claro, convém a eles para que assim possam continuar explorando, matando, destruindo, manipulando e dogmatizando. Filmes como Aquelarre são doloridos, pois o grito que emana deles não é apenas de resistência, mas também de dor. Uma dor coletivamente compartilhada que, no caso, diz respeito a classes sociais baixas e principalmente ao gênero feminino, que foram os alvos prediletos da genocida Inquisição espanhola. Fantasmas deste passado abominável continuam assombrando o presente, lamentavelmente. Nossa época atual está marcada por intolerantes religiosos, ignorantes, racistas, misóginos e xenófobos saindo do armário, perdendo a vergonha de demonstrar explicitamente seu comportamento asqueroso por terem encontrado novamente representatividade com as autoridades políticas. Portanto, assistir a Aquelarre não se trata apenas de observar o passado, mas senti-lo também de forma intensa, de arrepio, como uma ameaça daquilo que nos avizinha, de um quadro que pode ficar ainda pior. A tarefa de manter tal alerta é cara e importante para o campo da história, de não permitir que jamais nos esqueçamos dos horrores e do inferno de onde viemos, para que assim lutemos para não retornar para lá. Filmes como este sempre me deixam com os olhos marejados. Deixam em pedaços meu coração já fragmentado e preciso literalmente de dias, até mesmo semanas, para que a dor comece a diminuir. Mas eles são necessários. E como são? São importantes para impedir que nos tornemos insensíveis ou assumamos uma postura conformista. Entendo que no estágio atual que nos encontramos neste início do século XXI, seja difícil nutrir qualquer tipo de esperança, mas é função da história, e por consequência da arte, fazer este movimento de resistência. Doa a quem doer. Na verdade, precisa doer, precisa incomodar. E apenas pelo fato de fazê-lo, no atual contexto histórico em que estamos inseridos, este filme de Pablo Agüero é extremamente relevante, corajoso e necessário. Honestamente, penso que o filme original, de Pedro Oleia, foi mais aguerrido do que este remake, mas falarei sobre isso daqui a pouco. Por ora, concentremo-nos em alguns aspectos mais pontuais relacionados ao conceito e enredo do filme de 2020. Primeiro de tudo, Aquelarre é um filme basco, e é de suma importância que vocês conheçam, mesmo que apenas um pouquinho, da história de resistência, sofrimento e luta deste povo e etnia. Dentre as vítimas da Inquisição espanhola, os bascos, e principalmente as mulheres, foram um de seus alvos prediletos. Por possuírem costumes distintos,
um dialeto próprio e orgulho de suas origens, coisa que eles mantêm até hoje, tentando ainda se emancipar, os bascos eram vistos como inferiores e tratados com um tipo patológico de desprezo, no caso pela coroa espanhola. Os assassinatos em massa causados pela Inquisição não foram apenas motivados por um discurso moralista hipócrita, doentio e de cunho religioso, mas havia interesses políticos que, na sua raiz, visavam uma limpeza étnica. E por meio do fundamentalismo religioso, historicamente genocida e intolerante a qualquer diferença, os tiranos racistas do clero e da coroa construíram uma ferramenta perversa que poderia colocar em prática os seus interesses sanguinários. Foi através dela que homens ricos assaltaram, estupraram, assassinaram e roubaram pessoas pobres. E as mulheres, previsivelmente, estavam entre as vítimas principais. Elas eram gratuitamente associadas ao demônio e às forças das trevas, caso minimamente se comportassem de qualquer maneira que desagradasse este modelo de sociedade patriarcal, machista e moralista. O remake de Pablo Agüero pode ser considerado por algumas pessoas superficial por expor apenas o óbvio, mas, com todo respeito, discordo categoricamente de quem critica este filme apenas por isso. Acho ainda mais questionável o fato de acharem que, no momento histórico que vivemos, o óbvio não seja necessário. É com muito desgosto que eu digo isso, mas o nível de ignorância social atual é tão absurdo que dizer o óbvio é importante sim, meus caros. Infelizmente. É decepcionante, desolador, cansativo, mas necessário. Como dizer o contrário diante de bizarrices como o terraplanismo e movimentos anti-vacina, mesmo com milhares de pessoas sendo vítimas de um maldito vírus? Quem terá a pachorra de me dizer que filmes óbvios não são necessários nesse cenário assustador? É muito cômodo acusar a obviedade de um filme com uma xícara de chocolate quente na mão, sentado na sua poltrona confortável, com livros de história, antropológicos e sociológicos na estante que foram devidamente lidos e estudados. Mas essa situação de privilégio, onde o caro crítico está inserido, também está longe de ser representativa do restante da sociedade. Basta ter um mínimo de bom senso, sair por alguns segundos de sua redoma e dar uma boa olhada na realidade que o cerca. Filmes historicamente óbvios são mais importantes do que nunca, porque tratá-los como óbvios já é cair no equívoco de que eles não precisam ser mais falados, lembrados, refletidos e de que evoluímos como sociedade da forma que esperávamos. Estamos muito longe disso, muito longe mesmo. Pobre daquele que assiste Aquelarre e não consegue ver o passado refletido no presente, que não consegue perceber o quão distantes de uma real emancipação ainda estamos, principalmente as mulheres. E não me refiro apenas a mulheres, embora o acento da obra esteja nelas, sem sombra de dúvidas. Penso que o remake de Agüero deixou a desejar em relação ao original, ao filme de Oleia, que foi aclamado no Festival de Berlim na sua época, mas não no que diz respeito à mensagem, ao impacto e pertinência dela. A crítica do remake de Agüero é pontual e assertiva também, e ambas as versões, na minha avaliação, convencem. O que eu aponto como insatisfatório no remake é a ausência de maior representação da resistência do povo basco, de uma retratação mais fidedigna daqueles que tentaram sobreviver ao genocídio e extermínio de sua cultura. O filme de Agüero os retrata excessivamente de forma passiva diante de todo o horror, o que não é muito apurado. Dito isso, entendo que Agüero desejava que seu filme tivesse um enfoque mais exclusivo na questão de gênero, o que, a meu ver, foi muito bem retratado. A misoginia e o dogmatismo religioso moralista estão muito bem denunciados neste remake, e acredito que não há muito do que reclamar neste sentido. E é justo também ressaltar que o filme de Oleia foi maior. Ambos tiveram ajuda financeira do governo espanhol para serem produzidos. Inclusive o remake teve também na Netflix, mas o original ficou um pouquinho mais longo, teve mais tempo para se atentar às questões relacionadas à xenofobia e forma como esta foi mascarada pela narrativa religiosa fundamentalista. De qualquer modo, basta que tenham atenção à fala dos inquisidores, ao conteúdo e sentido de suas palavras, para que percebam que a questão também está presente aqui. Em uma das cenas mais repugnantes do filme, os inquisidores estão jantando em uma sala do mosteiro que estão hospedados. São eles homens ricos que se apossaram do lugar, que não pagam pela estadia e não pagam pela comida. Vermes
que se fartam da pouca comida dos pobres e ainda são capazes de se referir a ela como merda. Há alguns comentários nojentos feitos por eles que deixam bastante evidente como Agüero não se esqueceu totalmente de criticar a xenofobia dos espanhóis. Dou alguns exemplos. Primeiro, quando um deles se pergunta por que no País Basco há mais bruxaria do que em qualquer outro lugar do mundo. Percebem o racismo e a xenofobia aqui, nesse discurso? Responder a isso é muito fácil. Esta pergunta imbecil e ultrajante é feita porque era de interesse dos mesmos facínoras enxergarem mais bruxaria no País Basco do que em qualquer outro lugar. Era do interesse demonizar a etnia e cultura basca mais do que qualquer outra, o que foi feito não apenas sistematicamente, mas motivado por um preconceito enraizado, estrutural e profundo, presente no olhar do espanhol, que ao ver o basco já o considerava, sem questionar, um ser inferior. O que ficava ainda pior no caso das mulheres, que previsivelmente eram consideradas todas animalescas, promíscuas e rameiras do demônio. Isso fica ainda mais claro quando um deles mata uma mosca e diz "mosca basca", ou ainda exige que o líder do mosteiro local não fale no idioma basco, porque este seria um dialeto para falar com animais. Com tais exemplos dados pelo filme, a questão está mais do que evidenciada. Previsivelmente, a Inquisição não tinha como objetivo julgar as pessoas. A execução já estava determinada antes de qualquer coisa que podemos caracterizar como julgamento. Hipocritamente, os inquisidores se consideravam paladinos morais, porta-vozes da vontade divina e defensores dos bons costumes. Somente o deles, é claro. Mas na prática, suas ações produziam apenas tortura, carnificina e violência. Em virtude do dogmatismo e fundamentalismo, qualquer noção mínima de justiça aqui é impossível, porque seus olhares já estavam completamente contaminados por um preconceito inabalável. Antes mesmo de julgar, a sentença já havia sido dada: morte. E a naturalidade que os inquisidores lidam com tudo é um dos maiores horrores que o cinéfilo encontrará nesse filme. Há um momento onde um deles diz: 2 dias para reunir provas, no dia seguinte se anuncia o veredito, e no outro, a execução. É visível como a sentença já estava dada antes mesmo do contato com as jovens, acusadas de um crime que os próprios inquisidores sequer sabem o que é, que existe apenas em suas mentes conspiratórias, fantasiosas, fanáticas, pervertidas e doentias. Eles acusam e julgam mulheres de praticar o que chamam de aquelarre, que é um termo basco que se refere a um tipo de cerimônia pagã, com conotação mágica e realizada por bruxas. As jovens do filme foram acusadas de cultuar o demônio, apenas porque foram para a floresta com um bode, um simples animal de estimação e também usado para fins domésticos. E são acusadas, pasmem, também por dançar, um gesto que, no caso consultem fontes históricas, descobrirão que era socialmente recriminável para as mulheres, exceto quando era feito para satisfazer os homens, é claro. O machismo é evidente. O fato de que existam bruxas modernas que dançam e preferem fazê-lo em contato com a natureza simboliza justamente um movimento de resistência. Estar na floresta é estar cercado e em contato com todas as coisas vivas, e a dança, em certo nível, é uma forma de exploração do corpo, do prazer e da própria sexualidade, conduta que era moralmente reprimida e, em muitos lugares do mundo, continua sendo. E a base desta repressão era e continua sendo a misoginia. Notem como tudo, aos olhos dos inquisidores, é pecado, e como todo julgamento é moral e previamente feito, sem qualquer tipo de análise ou base minimamente racional. Eles enxergam as jovens como bruxas porque, em suas mentes, isto já está dado. Não importa o que elas façam, como ajam ou o que digam. Os inquisidores as veem como bruxas desde sempre, pois apenas procuram por bruxaria nelas. Sendo assim, a única coisa que irão enxergar é a bruxaria, com as conotações pervertidas deles, é claro. Não há como ser diferente. É aquela velha história. Quando você procura o mal em tudo e demoniza tudo, principalmente aquilo que é diferente e que não compreende, você enxergará o mal em tudo. Estará cercado de tanto mal como jamais esteve antes. Mas não porque o mal está em todas as coisas, mas sim no seu próprio olhar.
é o seu olhar, a maneira como faz a leitura do mundo, aquilo que realmente é maligno, que demoniza todas as coisas. E é por isso que os inquisidores, ao ouvirem uma simples cantiga, uma música popular antiga, passada de geração a geração, logo a entendem como algum tipo de encantamento. O fundamentalismo religioso os cega, os desconecta da realidade, nas coisas mais simples possíveis. Quando Anna Ibargoren está sentada na cadeira e apenas com as pernas levemente arqueadas, o inquisidor enxerga promiscuidade, pois é só isso que os seus olhos estão condicionados a procurar. Repito, o mal reside não na garota, mas no olhar deles, em suas ideologias. Quando Anna dá um sorriso irônico em virtude das completas bizarrices da fala dele, ele considera tal sorriso pecaminoso, de uma serva do diabo. É uma ótica completamente doentia, persecutória e punitivista. Se há algum diabo aqui, nada melhor o representa do que os próprios inquisidores. Sequer é possível dialogar com um fanático, algo que vocês já devem saber muito bem. O fanático é um sujeito tão estúpido e regredido mentalmente que é incapaz de ouvir. Na sua configuração psíquica atrofiada e dogmática, o mundo já está pronto, tudo já está explicado, e em momento algum ele tenta tensionar ou rever os seus conceitos. E a consequência disso é que, patologicamente, o fundamentalista religioso se torna alguém incapaz de se colocar no lugar do outro, ter compaixão ou empatia. Há um momento do filme que exemplifica o que estou dizendo. Trata-se daquele onde o inquisidor menciona que um povo, no meio da miséria, fome, doença e completa falta de esperança, foi encontrado dançando em praça pública. Prestem atenção aqui no lugar de fala dele. Um sujeito branco, rico e que nunca esteve em tal situação, e que, por sinal, é atravessado por um discurso autoritário, pré-fabricado desta realidade que ele jamais viveu. Na cabeça do inquisidor, um povo com fome e doente não pode dançar, porque não há razão para dançar. Rico, gordo e explorador como é, ele é incapaz de se colocar no lugar dessas pessoas, de entender que a única coisa que sobrou para elas, nesta realidade desgraçada, bárbara e indigna, foi simplesmente dançar e celebrar entre os seus iguais, partilhar expressões de afeto. A dança é o que ainda mantém suas tristes vidas minimamente suportáveis, é o que dá um pouquinho de respiro para suportar mais um dia cão que o amanhã reserva. Mas nos olhos conspiratórios, persecutórios, punitivistas do inquisidor, tal interpretação é inexistente, porque para ter tal leitura da realidade da situação e do outro, é necessário um mínimo de empatia, de humanidade, de compaixão, de exercício da compreensão de uma realidade que não é a dele. Portanto, o inquisidor acaba fazendo o que ele foi adestrado para fazer, após anos e anos de lavagem cerebral. Ele vê na dança uma expressão do mal, da promiscuidade, um culto ao profano. E, previsivelmente, a história daquelas pessoas que ele narra, no exemplo que dá, acabou em assassinato. Assassinato em massa. Quando o inquisidor menciona que não há nada mais perigoso do que uma mulher que dança, tal frase é simbólica, importante para a nossa reflexão. Porque a mulher que dança, meus caros, é justamente a mulher que resiste, que bate de frente com o status quo. A mulher que dança, neste sentido aqui, não dança para o homem ou subordina a sua dança, seu contato com o seu corpo ao interesse do homem. Ela dança para si mesma, para conhecer a si mesma e se expressar com liberdade. Quando o inquisidor prossegue dizendo que as mais perigosas são as mulheres que dançam nos bosques, pois só o diabo conhece os seus métodos, eu posso ir além nessa reflexão. Posso reconhecer que dentre todas as mulheres que tentaram se emancipar, que tentaram ser livres e lutar contra a opressão, certamente foram as bruxas as mais importantes e também as mais perseguidas por isso. E a perseguição a elas se tornou tão fanática e genocida que, como forma de repressão, um literal cala-a-boca, milhares de mulheres foram ameaçadas e efetivamente queimadas vivas numa fogueira. O filme de Agüero pode ter seus problemas. Penso que a discussão que apresentei durante a minha fala, de certo modo,
é mais rica e transcende o que o roteiro apresenta. Mas, independente disso, o filme me permite fazer tais considerações, fornece a matéria-prima necessária para maiores elaborações, e é por isso que o considero relevante. Faltou aprofundamento? Creio que sim. Faltou imersão? Também acho. Melhor representação do povo basco? Aham. Porém, penso que cabe a nós deixar um pouco o comodismo de lado e tratar de pensar um pouquinho para variar, não é mesmo? Sou contrário à ideia de que o cinema tenha que nos dar tudo mastigadinho e explicadinho, tirar de nós o compromisso e responsabilidade de sofrer as dores do contato e da posterior reflexão sobre a barbárie que ainda não foi superada por nós enquanto civilização. A função educadora e formativa consiste em mediar, apontar caminhos e não nos colocar nas costas e nos carregar por toda essa jornada. Nós temos que caminhar, e ela deve mediar para que nós caminhemos por nós mesmos. Tomemos consciência da realidade. E apontar tais caminhos, o filme de Agüero devidamente faz. Os mais sensíveis sentirão dores e ficarão melancólicos, talvez por dias a fio como eu fico. Mas é este o objetivo e o que se espera aqui, de qualquer modo. O elenco do filme, dentre todos os envolvidos, é o principal destaque. Todos cumprem suas funções muitíssimo bem, e até fiquei surpreso pela atuação principalmente das jovens atrizes, com destaque para a Maya Aberasturi, linda e talentosa atriz basca que espero voltar a ver em projetos futuros. Excelente atuação, e muito potencial mesmo. No mais, isso é tudo. Um abraço a todos, e saudações, Corvides.